Helena, aos 59 anos, era um espectro silencioso na sua própria casa. A sua presença, outrora o pilar invisível que sustentava o universo de Ricardo, tornara-se tão familiar e constante quanto a mobília de mogno polido que ela lustrava todas as terças-feiras. 4 décadas de casamento haviam-na transformado numa coreografia de gestos repetidos, um ritual de dedicação que começava antes do sol nascer e só terminava quando a cabeça de Ricardo repousava tranquilamente no travesseiro. A sua vida era uma sinfonia de cuidados não solicitados e de sacrifícios não reconhecidos, uma melodia tocada em surdina para que a ópera da vida do seu marido pudesse brilhar com mais intensidade. O seu corpo, um mapa do tempo, carregava o peso desses anos de serviço. As articulações dos seus joelhos estalavam como galhos secos a cada vez que se ajoelhava para limpar o chão, um chão que ela via mais de perto do que o rosto do homem com quem partilhava a cama. As suas mãos, outrora macias e delicadas, eram agora um testemunho caloso da sua devoção. As unhas permanentemente curtas e a pele marcada por pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes, medalhas de honra de uma guerra doméstica travada sem testemunhas. A sua única fuga, o seu santuário secreto, era a cozinha. Ali, no meio do vapor aromático e do borbulhar suave das panelas, Helena ressuscitava. Era o único lugar da casa onde ela não era a esposa de Ricardo, mas a neta de sua avó, uma guardiã de segredos sussurrados ao pé do fogão a lenha. As receitas, escritas numa caligrafia tremida num caderno de capa de couro gasto, eram mais do que instruções. Eram um legado, uma ligação tangível com uma linhagem de mulheres que encontravam força e expressão na alquimia da cozinha. O pomar, nos fundos da propriedade, era o seu domínio. As árvores que ela mesma plantara e cuidara ao longo dos anos ofereciam os seus frutos como oferendas. Laranjas, figos, goiabas, amoras e pitangas. Cada fruta era uma promessa, uma cor, um aroma à espera de ser libertado. O perfume de laranja com canela que se espalhava pela casa durante o inverno, ou o doce inebriante do figo em calda no verão, eram para Helena a sua única forma de arte, a sua assinatura no ar. Para Ricardo, no entanto, estes aromas não passavam de um passatempo de desocupada. Ele, um homem pragmático e cínico, via a paixão da sua mulher como uma frivolidade, um hobby infantil e sem valor monetário. Quantas vezes, durante jantares com amigos ou sócios, ele não a diminuíra com um sorriso condescendente? A Helena adora brincar com as suas panelinhas, dizia ele, enquanto os convidados elogiavam a sobremesa. É uma forma de se manter ocupada, coitada. Cada palavra era uma pequena facada no coração dela, uma desvalorização pública que a fazia encolher-se dentro de si mesma. Ela aprendera a sorrir, a acenar com a cabeça, a aceitar o papel de uma figura decorativa e ligeiramente patética que ele lhe atribuía. Ela se anulara por amor, ou pelo que ela acreditava ser amor. E agora, no limiar dos 60 anos, a mulher que ela fora um dia era apenas uma memória distante, uma fotografia amarelada guardada no fundo de uma gaveta. O dia da assinatura do divórcio amanheceu cinzento e úmido, um reflexo perfeito do estado da sua alma. Helena não dormira. Passara a noite a vaguear pela casa silenciosa, tocando nos objetos como se despedisse de velhos amigos. A poltrona de couro onde Ricardo lia o jornal, a mesa de jantar que ela polia até ver o seu próprio reflexo, o jardim de inverno onde as suas orquídeas floresciam em desafio à sua tristeza. Tudo parecia estranho, distante, como se já não lhe pertencesse. Vestia um vestido simples, de cor neutra, o tipo de roupa que a tornava invisível. Não houve lágrimas. As suas glândulas lacrimais pareciam ter secado após 40 anos de pequenas e grandes tristezas. Havia apenas um vazio frio no seu peito, uma sensação de irrealidade que a envolvia como um nevoeiro. Quando o carro do advogado parou em frente ao portão, ela respirou fundo e saiu para enfrentar o último ato da sua vida de casada. Ricardo já a esperava do lado de fora da casa luxuosa, onde haviam construído uma vida, ou melhor, onde ela construíra a vida dele. Ele não a convidou a entrar. Pelo contrário, barrou-lhe a passagem com o seu corpo, a sua postura rígida e o seu sorriso cínico, uma máscara que ele aperfeiçoara ao longo dos anos para esconder a sua crueldade inata.
Ele estava impecavelmente vestido, o seu fato caro contrastando com a simplicidade do vestido dela, o seu cabelo grisalho perfeitamente penteado, o seu relógio de ouro a brilhar discretamente no pulso. Ele parecia mais um executor do que um ex-marido. Nas suas mãos, ele balançava um molho de chaves. Não as chaves da casa que ela conhecia, mas um conjunto de chaves velhas, enferrujadas, unidas por um arame. A visão daquelas chaves provocou um calafrio em Helena, um pressentimento sombrio do que estava para vir. Aqui está, Helena, a sua parte dos bens, disse Ricardo, a sua voz gotejando um sarcasmo que lhe era tão característico. Ele não lhe entregou as chaves. Jogou-as na direção dela e elas caíram no chão de pedra com um som metálico e oco, um som que ecoou o vazio que se abria dentro dela. Ela olhou para as chaves, depois para o rosto dele, a confusão a toldar-lhe os pensamentos. A sua parte dos bens? Aquelas chaves enferrujadas? O juiz disse que você tinha direito a um teto, continuou ele, saboreando cada palavra, cada momento da sua humilhação. Encontrei essa propriedade antiga em meu nome, num lugar que nem o mapa mostra direito. É isso ou a rua. A escolha é sua. A sua voz era calma, quase casual, como se estivesse a discutir o tempo. Mas os seus olhos, pequenos e brilhantes, denunciavam o prazer que ele sentia. Helena sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. A sua mente, atordoada, lutava para processar a brutalidade da situação. Ricardo, do que você está falando? A sua voz saiu como um sussurro, fraca e trêmula. E a nossa casa? A casa onde eu... Ela não conseguiu terminar a frase. A casa onde ela vivera, amara, sofrera, criara memórias. A casa que era a sua vida. A gargalhada de Ricardo foi a resposta. Uma gargalhada curta, seca e cruel, que cortou o ar como uma navalha. Nossa, não seja ingênua, Helena. Nunca foi nossa. A empresa, esta casa, os carros, tudo está em meu nome. Sempre esteve. Ele deu um passo na direção dela, o seu rosto contorcido numa máscara de desprezo. Você nunca trabalhou um dia na sua vida, oficialmente. Legalmente, você era apenas uma moradora, uma hóspede, e o tempo de estadia acabou. A palavra hóspede atingiu-a com a força de um soco. Uma hóspede na sua própria vida, uma figurante no filme de outra pessoa. Foi então que ele empurrou na direção dela uma mala. Uma única mala antiga e surrada, de couro gasto e com os cantos rasgados. Uma mala que pertencera ao pai dela e que estava guardada no sótão há décadas. Helena reconheceu-a com um choque de horror. Eu mesmo fiz a gentileza de empacotar algumas das suas coisas, disse ele, com um gesto vago na direção da mala. Roupas, alguns dos seus bibelôs. Coisas sem valor, como você. A crueldade era tão calculada, tão precisa, que a deixou sem ar. Ele não estava apenas a expulsá-la. Estava a apagar a sua existência, a reduzir 40 anos da sua vida a uma mala de trapos velhos. Como se o espetáculo da sua degradação não fosse suficiente, Ricardo enfiou a mão no bolso do seu fato caro e tirou uma nota. Uma única nota de R$ 100, amassada e suja. Ele não lhe a entregou. Deixou-a cair aos pés de Helena, onde se juntou as chaves enferrujadas e a poeira da calçada. Para o ônibus, disse ele, a sua voz agora impregnada de uma falsa generosidade que era mais insultuosa do que a sua crueldade aberta. Não diga que não sou um homem generoso. Afinal, estou a dar-lhe um teto e dinheiro para a passagem. Ele olhou-a uma última vez. Um olhar que a percorreu de cima a baixo, avaliando-a, descartando-a. Não havia um pingo de remorso, de compaixão, de humanidade nos seus olhos. Apenas o triunfo frio de um predador que acabara de abater a sua presa. Então, ele virou-lhe as costas. Simplesmente virou-lhe as costas, como se ela já não existisse. Helena ficou ali, paralisada, a ver a sua figura imponente a afastar-se em direção ao portão. O som do portão eletrônico a fechar-se foi o som mais final e definitivo que ela alguma vez ouvira. Um zumbido elétrico seguido de um clique metálico. O som de uma vida a ser encerrada. O som da sua sentença. O mundo ficou em silêncio. O carro do advogado partira discretamente. Os pássaros nos jardins da sua antiga casa pareciam ter emudecido. Ela estava sozinha. Sozinha com uma mala surrada, um molho de chaves inúteis e uma nota de R$ 100. E a realidade, brutal e inegável, começou a infiltrar-se pelas fissuras da sua incredulidade. Ela não tinha mais uma casa. Não tinha mais um marido. Não tinha mais uma vida.
tinha sido apagada. E o que ela ainda não sabia, o que a sua mente em choque se recusava a compreender, era que aquele som do portão a fechar-se não era o fim, era o começo. O começo de uma queda vertiginosa para o fundo do poço, um lugar tão escuro e frio que ela nem sequer sabia que existia. A viagem de ônibus foi um borrão de paisagens indistintas e de rostos anônimos. Helena sentou-se junto à janela, a testa pressionada contra o vidro frio, mas não via nada. Os seus olhos estavam fixos num ponto no horizonte da sua própria desolação. A mala surrada estava no compartimento de bagagens, um peso morto que representava tudo o que lhe restava. As chaves enferrujadas e a nota de R$ 100 estavam no fundo da sua bolsa, queimando como brasas. Cada solavanco do ônibus, cada curva na estrada poeirenta, parecia levá-la para mais longe de tudo o que conhecia, para um futuro incerto e assustador. Ela tentava reconstruir os acontecimentos na sua mente, mas os pensamentos eram fragmentos de vidro partido. A voz de Ricardo, a sua gargalhada, a queda das chaves no chão. Repetidamente. A humilhação era uma presença física, um nó na sua garganta que a impedia de respirar, de chorar, de gritar. Ela, que passara a vida a cuidar dos outros, a antecipar as suas necessidades, a criar um ambiente de conforto e segurança, estava agora completamente desamparada. A ironia era tão cruel que quase a fez rir. Um riso seco e sem alegria, que morreu antes de nascer. O ônibus parou numa pequena cidade do interior, um lugar cujo nome ela mal registrara. O ar era diferente aqui, mais denso, com um cheiro de terra molhada e de fumo de lenha. As pessoas moviam-se a um ritmo mais lento, os seus rostos curtidos pelo sol e pela vida. Helena sentiu-se como uma extraterrestre, a sua palidez urbana e as suas roupas simples, mas de boa qualidade, a destacarem-se no meio da simplicidade rústica. Com o endereço escrito num pedaço de papel amassado, ela apanhou um segundo ônibus, um veículo ainda mais velho e barulhento, que a levou por estradas de terra batida, cada vez mais para dentro do nada. Quando o motorista anunciou seu destino, uma paragem no meio de uma estrada ladeada por mato alto, ela sentiu um aperto no coração. "É aqui, senhora", disse ele, olhando-a com uma mistura de pena e curiosidade. Helena desceu, a mala a parecer 10 vezes mais pesada do que antes. O ônibus partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que a envolveu e depois se dissipou, deixando-a sozinha no silêncio ensurdecedor do campo. O endereço que Ricardo lhe dera não levava a uma casa, mas a uma ruína. A palavra casebre era um eufemismo generoso para o que se erguia, ou melhor, se desmoronava à sua frente. Era o esqueleto de uma casa, um testemunho sombrio do abandono e da decadência. O telhado desabara parcialmente numa das pontas, criando uma abertura grotesca para o céu cinzento. As paredes, outrora caiadas de branco, estavam agora cobertas de manchas escuras de mofo e de trepadeiras que se agarravam à estrutura como garras. As janelas eram buracos negros e vazios, as suas molduras de madeira apodrecidas e sem um único caco de vidro. O mato alto, denso e selvagem, engolira o que outrora fora um quintal, subindo pelas paredes e ameaçando consumir a própria estrutura. A porta, ou o que restava dela, estava pendurada numa única dobradiça enferrujada, a madeira inchada e rachada pela chuva e pelo sol. Um cheiro a mofo, a podridão e a solidão emanava do interior, um cheiro de tempo estagnado e de esperanças mortas. Helena ficou ali, parada no meio do caminho de terra, a mala a escorregar-lhe da mão e a cair no chão com um baque surdo. As lágrimas que ela segurara com tanta força durante toda a viagem, durante toda a sua vida, finalmente romperam as barreiras. Não eram lágrimas de tristeza, mas de desespero absoluto. Um choro convulsivo e silencioso que lhe abalava o corpo inteiro. Era aqui. Este era o seu teto. Este era o seu legado. Esta era a piada final de Ricardo. A sua vingança perfeita. Uma humilhação tão profunda, tão completa, que a deixava sem forças para sequer sentir raiva. Apenas um vazio imenso, uma escuridão que ameaçava engoli-la. Foi nesse momento, no auge do seu desespero, que uma voz a tirou do seu transe. Uma voz rouca, mas gentil. "Minha senhora, está tudo bem?" Helena ergueu os olhos, as lágrimas a turvarem-lhe a visão. Uma figura alta e magra aproximava-se lentamente, um homem idoso com a pele enrugada como um pergaminho e os olhos de um azul surpreendentemente claro.
Ele usava um chapéu de palha gasto e segurava uma enxada na mão. Seu Antônio, como ela viria a saber, era o seu vizinho. A sua propriedade, um pequeno sítio produtivo e bem cuidado, fazia fronteira com um terreno abandonado que agora pertencia a Helena. Ele observara a sua chegada com uma curiosidade cautelosa, mas a visão daquela mulher a chorar desamparadamente em frente à casa em ruínas despertou a sua compaixão. Essa casa está abandonada há mais de 30 anos, disse ele, a sua voz calma e ponderada. É perigoso ficar aí. O teto pode acabar de cair a qualquer momento. E está cheio de bichos. Ele olhou para a mala no chão, para as roupas finas de Helena, para o seu rosto devastado, e compreendeu imediatamente que aquela mulher não pertencia àquele lugar. Ele viu o desespero nos seus olhos, a fragilidade da sua postura, e o seu coração, um coração bom e simples de agricultor, amoleceu. Helena, por sua vez, viu naquele estranho uma bondade que não via há muito tempo. Os seus olhos não continham julgamento, apenas preocupação genuína. Ela tentou falar, explicar, mas as palavras não saíam. Apenas um soluço escapou dos seus lábios. Seu Antônio não fez mais perguntas. Ele parecia entender que as palavras eram desnecessárias naquele momento. Com um gesto simples, ele pegou na mala de Helena. Venha, minha senhora. Não pode ficar aqui. Eu tenho um lugarzinho onde pode ficar por enquanto, até resolver o que fazer. Helena hesitou por um instante. Confiar num estranho? Mas que outra opção tinha ela? A alternativa era a ruína à sua frente, um mausoléu da sua vida passada. Sem dizer uma palavra, ela seguiu o velho agricultor, deixando para trás as chaves enferrujadas que nunca usaria e a casa que nunca habitaria. Seu Antônio levou-a para os fundos da sua propriedade, para um pequeno galpão que outrora servira para guardar ferramentas. Era um espaço modesto, com paredes de madeira e um telhado de zinco. Mas estava limpo, imaculadamente limpo. O chão de cimento estava varrido, e havia uma cama de solteiro simples com um colchão coberto por um lençol alvo, uma pequena mesa com uma cadeira e uma janela que se abria para uma horta viçosa. O contraste com o casebre abandonado era tão grande que Helena sentiu um nó na garganta. Não é muito, mas é seco e seguro, disse seu Antônio, colocando a mala junto à cama. Pode ficar o tempo que precisar. Naquela noite, deitada na cama simples do galpão de seu Antônio, Helena sentiu pela primeira vez em muitos anos o peso do seu próprio corpo. Sem a armadura da sua rotina, sem as obrigações que a definiam, ela era apenas Helena. E quem era Helena? Ela não sabia. A mulher que ela pensava ser tinha sido desmantelada, peça por peça, pela crueldade de Ricardo. O galpão era pequeno, mas não claustrofóbico. A janela aberta trazia o som dos grilos e o cheiro da terra úmida. Eram sons e cheiros da sua infância, da casa da sua avó no campo. Memórias que ela mantivera trancadas num canto esquecido da sua mente. Com a gentileza de um pai, seu Antônio trouxera-lhe um prato de comida quente, arroz, feijão e um ovo estrelado, e um copo de água fresca. A comida mais simples que comera em décadas, mas que lhe soube a um banquete. Enquanto comia, ele contou-lhe a sua história. Era viúva há 5 anos. A sua esposa, Estela, fora sua companheira de uma vida inteira. Ela era uma mulher forte, como a senhora, disse ele, olhando-a com sinceridade. A vida no campo não é fácil, mas ela sempre dizia que o trabalho cura a alma. Comece com o que tem, ela dizia. As palavras dele, simples e diretas, ecoaram as da sua própria avó. Helena, pela primeira vez naquele dia terrível, sentiu uma pequena centelha de algo que não era desespero. Talvez fosse esperança. Ou talvez fosse apenas a teimosia da vida a recusar-se a ser extinta. Ela olhou para sua bolsa, onde a nota de R$ 100 ainda estava. Era tudo o que tinha. R$ 100 e as receitas da sua avó, gravadas na sua memória e no seu coração. Comece com o que tem. A voz de seu Antônio e da sua falecida esposa ecoavam no silêncio do galpão. E enquanto o sono finalmente a vencia, um plano, frágil e incerto como uma semente recém-plantada, começava a germinar na terra árida da sua mente. Um plano que cheirava a açúcar queimado e a fruta madura. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza que a noite anterior não permitira. O sol entrava pela janela do galpão, desenhando um quadrado de luz no chão de cimento. Helena acordou com uma dor surda no corpo, mas com uma resolução nova na alma. A humilhação ainda estava lá, uma ferida aberta, mas agora havia algo mais a competir pela sua atenção: a necessidade de sobreviver. Comece com o que tem.
A frase de seu Antônio tornara-se o seu mantra. E o que ela tinha? R$ 100, um teto temporário e um conhecimento ancestral que Ricardo tentara, mas não conseguira, apagar. A arte de transformar a generosidade da terra em doçura. Seu Antônio, ao vê-la acordada, sorriu. Ele parecia saber, com a sabedoria dos seus anos, que a pior parte da tempestade passara. Sem que ela pedisse, ele apareceu com um fogareiro velho, de uma boca só, um botijão de gás meio cheio, uma panela de ferro pesada e preta, com o fundo gasto pelo uso, e algumas ferramentas básicas de cozinha. Eram da minha Estela, disse ele, com uma simplicidade comovente. Ela ficaria feliz em saber que ainda estão a ser úteis. A generosidade daquele homem, um completo estranho, era um bálsamo para sua alma ferida. Era a prova de que, apesar da escuridão que encontrara em Ricardo, ainda havia luz no mundo. Com uma determinação que não sentia há anos, Helena pegou nos seus R$ 100. Não era muito, mas teria de ser suficiente. Ela fez uma lista mental. Açúcar, vinagre para esterilizar os potes e talvez alguns potes de vidro baratos, se o dinheiro chegasse. Ela foi a pé até a pequena venda da vila, um percurso de alguns quilômetros que lhe pareceu uma peregrinação. Cada passo era uma afirmação da sua nova independência. Na venda, ela negociou com o dono, um homem de poucas palavras e olhar desconfiado. Comprou a maior quantidade de açúcar que o seu dinheiro permitia e um garrafão de vinagre. Para os potes de vidro, o dinheiro já não chegava. Ela teria de improvisar. A solução para o problema dos potes estava à sua volta. O terreno abandonado, o seu imóvel, era uma selva de negligência, mas também um tesouro escondido. Com uma foice emprestada por seu Antônio, Helena começou a desbravar o mato. O trabalho era duro, o sol era impiedoso e o suor escorria-lhe pelo rosto, misturando-se com as lágrimas de frustração que por vezes teimavam em aparecer. Mas com cada golpe da foice, ela sentia uma raiva antiga a dissipar-se, substituída por uma exaustão física que era quase bem-vinda. E foi no meio daquele trabalho árduo que ela encontrou o que procurava. Escondidas debaixo de camadas de folhas secas e de ervas daninhas estavam as árvores. Goiabeiras carregadas de frutos dourados e perfumados, amoreiras com seus cachos de um roxo tão escuro que parecia preto, e pitangueiras, as suas pequenas joias vermelhas a brilhar como rubis no meio do verde. Eram frutas selvagens, mais pequenas e talvez menos doces do que as que ela estava habituada a usar, mas eram abundantes. E eram grátis. A natureza, na sua indiferença, estava a oferecer-lhe uma segunda oportunidade. Helena passou o resto do dia a colher frutas. As suas mãos, habituadas ao toque delicado da porcelana, estavam agora arranhadas pelos espinhos e manchadas pelo sumo das amoras. Mas ela não sentia dor. Sentia uma ligação primordial com a terra, uma sensação de pertença que a casa luxuosa de Ricardo nunca lhe dera. À noite, no pequeno galpão, sob a luz fraca de uma única lâmpada, a magia começou a acontecer. Na chama do fogareiro, a panela de ferro preta tornou-se o seu caldeirão. O processo era lento, meditativo. Primeiro, a limpeza e a preparação das frutas. Depois, a mistura cuidadosa com o açúcar, na proporção exata que a sua avó lhe ensinara. O cheiro da goiaba madura a cozinhar lentamente encheu o pequeno galpão. Um perfume doce e nostálgico que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa, uma mistura de saudade e de redescoberta. Ela mexia a mistura com uma colher de pau, hipnotizada pelo som borbulhante e rítmico da compota a engrossar. A textura aveludada da calda, que se agarrava à colher, era uma promessa da doçura que estava para vir. Para os potes, ela improvisou. Lavou garrafas e frascos de vidro que encontrou no lixo reciclável da venda da vila, recipientes que outrora continham azeitonas, conservas e café solúvel. Ferveu-os com vinagre, esterilizando-os no vapor que subia da panela de ferro, o calor a bater-lhe no rosto como um afago, uma bênção da sua falecida mentora, Estela. O seu rosto, que passara décadas a ser escondido atrás de cremes caros e de uma máscara de compostura, estava agora corado pelo calor e pela umidade. O seu cabelo preso num coque improvisado, fios soltos a emoldurarem uma expressão de concentração absoluta. Ela não era mais a senhora Helena, esposa de Ricardo. Ela era Helena, a fazedora de doces. A mulher que transformava frutas selvagens em ouro líquido.
Quando o primeiro lote de geleia de goiaba ficou pronto, de uma cor âmbar profunda e de uma consistência perfeita, ela encheu os potes improvisados com um cuidado quase religioso. Não tinha etiquetas, não tinha laços de fita. Tinha apenas a honestidade do seu trabalho e a riqueza do seu sabor. Naquela noite, ela não comeu o jantar que seu Antônio lhe deixou à porta. Estava demasiado excitada, demasiado imersa na sua criação. Ela pegou numa colher, mergulhou-a num dos potes ainda mornos e provou. O sabor explodiu na sua boca, doce, ligeiramente ácido, com a profundidade da fruta cozida lentamente e um toque fumado da panela de ferro. Era o sabor da sua infância, o sabor da sua avó, o sabor da sua própria resiliência. E, pela primeira vez em muito tempo, Helena sorriu. Um sorriso genuíno, que veio do fundo da sua alma e iluminou o seu rosto cansado. A progressão financeira foi, no início, dolorosamente lenta. Cada centavo era uma pequena vitória conquistada com suor e incerteza. A primeira venda, no entanto, aconteceu de forma quase acidental. Seu Antônio, curioso com os aromas que emanavam do galpão, bateu à sua porta improvisada. Helena, com o coração a bater descontroladamente, ofereceu-lhe um pouco da sua geleia de goiaba para provar, servida numa fatia de pão que ele mesmo trouxera. O velho agricultor fechou os olhos ao saborear. Uma expressão de pura felicidade espalhou-se pelo seu rosto enrugado. "Minha Nossa Senhora", murmurou ele, "isto tem o sabor da infância, o sabor dos doces que a minha mãe fazia." Os seus olhos azuis brilharam e Helena soube que tinha acertado. Naquele momento, ele não era apenas o seu benfeitor, era o seu primeiro cliente. "A senhora tem de vender isto", disse ele com convicção. "As pessoas na cidade pagariam bem por um sabor assim, um sabor de verdade." Ele insistiu em comprar 2 potes, pagando com notas pequenas e gastas que tirou de uma carteira de couro velha. Helena tentou recusar, mas ele foi inflexível. "Negócios são negócios", disse ele com um piscar de olho. O dinheiro que ele lhe deu, um valor simbólico, pareceu-lhe mais valioso do que todas as joias que Ricardo alguma vez lhe dera. Era dinheiro que ela ganhara, com as suas próprias mãos, com a sua própria arte. Encorajada pelo sucesso inicial, Helena decidiu seguir o conselho de seu Antônio. A feira da cidade, que acontecia todos os sábados, era o seu próximo objetivo. Mas para isso, ela precisava de mais potes, mais açúcar e mais variedade. Passou a semana inteira numa atividade febril. Desbravou mais do seu terreno, descobrindo novas árvores, novos sabores. Fez geleia de amora, de um roxo vibrante, e de pitanga, com a sua cor de fogo e o seu sabor agridoce. O dinheiro dos 2 potes vendidos a seu Antônio foi reinvestido imediatamente. Ela comprou mais alguns potes de vidro, desta vez novos, na venda da vila, e mais açúcar. Cada pote era um investimento, uma aposta no seu próprio talento. O dia da feira chegou. Helena acordou antes do amanhecer, o estômago a revirar-se de nervosismo. Seu Antônio ofereceu-se para levar na sua carrinha velha, juntamente com as suas próprias verduras e legumes. Ele ajudou-a a montar uma pequena mesa improvisada, usando caixotes de madeira. Sobre a mesa, ela arrumou os seus potes de geleia. Eram apenas uma dúzia, mas para ela pareciam um tesouro. "Geleias da Helena", dizia uma pequena placa de madeira que seu Antônio a ajudara a pintar. O nome pareceu-lhe pretensioso, mas ele insistiu. "As pessoas precisam de saber de quem estão a comprar", disse ele. As primeiras horas foram torturantes. As pessoas passavam pela sua mesa, olhavam com curiosidade, mas ninguém parava. Helena sentia-se exposta, vulnerável. As palavras de Ricardo sobre o seu passatempo de desocupada ecoavam na sua mente. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela fosse apenas uma tonta a vender doces numa feira de província. Ela estava prestes a desistir, a arrumar as suas coisas e a voltar para a segurança do seu galpão, quando uma jovem senhora com uma criança pela mão parou. "Que bonito", disse ela, apontando para a cor vibrante da geleia de pitanga. "Posso provar?" Helena, com as mãos a tremer, abriu um pote de amostra e ofereceu-lhe uma pequena colher. A mulher provou e os seus olhos arregalaram-se de surpresa. "É delicioso!" exclamou ela. "Leva um!" A primeira venda oficial. Uma estranha a pagar pelo seu produto. A sensação foi indescritível. A mulher comprou um pote de pitanga e um de amora,
E como se a sua compra tivesse quebrado um feitiço, outras pessoas começaram a parar. Um casal de idosos, um grupo de jovens, uma família. Alguns compravam por curiosidade, outros pelo sabor. No final da manhã, ela vendera todos os seus potes. Todos. Ela voltou para casa na carrinha de seu Antônio, em silêncio, a segurar a pequena caixa de madeira onde guardara o dinheiro. Não era uma fortuna, mas era mais dinheiro do que alguma vez tivera que fosse verdadeiramente seu. Cada nota, cada moeda, contava a história de uma conversa, de um sorriso, de um elogio. A partir desse dia, a vida de Helena encontrou um novo ritmo, marcado pelas estações das frutas e pelos dias de feira. O seu pequeno negócio começou a crescer, degrau por degrau, venda por venda. Com o dinheiro que ganhava, ela não se permitia luxos. Cada centavo era contado, guardado e reinvestido. A sua primeira grande compra foi uma panela de ferro maior e um fogareiro de 2 bocas. Depois, comprou um lote de potes de vidro de qualidade, todos do mesmo tamanho, e mandou imprimir etiquetas simples, mas elegantes. Geleias da Helena, o sabor da terra. A sua mesa na feira tornou-se um ponto de paragem obrigatório. Os clientes voltavam semana após semana, trazendo amigos e familiares. A sua reputação começou a espalhar-se pela região. Já provou a geleia daquela senhora na feira? Diziam as pessoas. É qualquer coisa de outro mundo. Ela aprendeu os nomes dos seus clientes, as suas preferências, as histórias das suas vidas. Eles não eram apenas fontes de rendimento, eram a sua nova comunidade, a sua nova família. O galpão de seu Antônio continuava a ser o seu refúgio, mas com o dinheiro que ia juntando, ela começou a fazer pequenas melhorias. Primeiro, comprou uma cortina para a janela. Depois, um tapete para aquecer o chão de cimento. Pequenos gestos de apropriação, pequenas afirmações da sua dignidade. Ela não tocava no casebre em ruínas. Aquele monumento à crueldade de Ricardo permanecia intacto, um lembrete constante do lugar de onde viera e do caminho que percorria. Mas o terreno à volta, esse sim, ela transformou. Limpou o mato, podou as árvores, plantou um pequeno jardim de ervas aromáticas. A terra, antes abandonada, estava a voltar à vida, assim como ela. Um dia, aconteceu algo que mudaria o rumo do seu negócio para sempre. Uma mulher elegante, a conduzir um carro caro, parou na beira da estrada onde Helena, por sugestão de seu Antônio, montara uma pequena banca durante a semana para vender o excedente da sua produção. A mulher, dona de uma pousada charmosa na cidade vizinha, provou a geleia de laranja com canela. Ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fechados. Isto é divino, disse ela finalmente. É exatamente o que eu procurava para servir no pequeno almoço da minha pousada. Ela encomendou 50 potes por semana. 50. Helena quase desmaiou. Era mais do que ela produzia num mês inteiro. A encomenda da dona da pousada foi o ponto de viragem. O seu negócio artesanal estava a transformar-se numa pequena empresa. Ela teve de se organizar, de criar uma rotina de produção, de comprar matéria-prima em maior quantidade. Seu Antônio, vendo seu dilema, ofereceu-lhe o uso de uma pequena cozinha exterior que ele construíra para sua esposa, mas que estava em desuso. Era maior, mais arejada e tinha um fogão a lenha. O fogão a lenha mudou tudo. O sabor das geleias, já delicioso, adquiriu uma profundidade, um toque fumado, que as tornou únicas. O nome Geleias da Helena começou a circular nos círculos gastronômicos da região. Outras pousadas, restaurantes e lojas de produtos gourmet começaram a fazer encomendas. Helena teve de contratar a sua primeira ajudante, uma jovem da aldeia. Depois, uma segunda. O galpão de seu Antônio já não era suficiente. Com as suas economias e um pequeno empréstimo que conseguiu no banco local, garantido pelos seus contratos de fornecimento, ela começou a construir. Não um casebre, mas uma cozinha. Uma cozinha profissional, com bancadas de aço inoxidável, grandes panelas de cobre e um espaço de armazenamento adequado. E, ao lado da cozinha, uma pequena loja, com uma varanda de madeira e um balcão para servir café e bolos caseiros, feitos com as suas geleias. Tijolo por tijolo, com o suor do seu trabalho e o dinheiro que ganhara honestamente, Helena estava a construir o seu próprio império. Um império que cheirava a fruta fresca e a açúcar derretido. Um império construído não sobre a anulação, mas sobre a afirmação do seu próprio valor. Os anos passaram. 5, 6, talvez 7. Helena perderá a conta. O tempo, antes medido pelos aniversários de casamento e pelas festas de fim de ano de Ricardo, era agora medido pelos ciclos da natureza,
pelas colheitas, pela expansão do seu negócio. A mulher frágil e assustada que chegara àquela terra com uma mala e R$ 100 no bolso dera lugar a uma empresária de sucesso, uma figura respeitada na comunidade. A sua pele, outrora pálida e macia, estava agora curtida pelo sol. As suas mãos, permanentemente manchadas pelo sumo das frutas, eram a prova do seu trabalho. Mas os seus olhos, antes turvos de tristeza, brilhavam agora com uma nova vitalidade. A pequena loja, Geleias da Helena, tornara-se um ponto turístico na região. Carros de matrículas distantes paravam em frente à sua porta, os seus ocupantes ansiosos por provar as famosas geleias e por conhecer a mulher cuja história se tornara uma espécie de lenda local. A história de superação, sussurrada de boca em boca, era tão atraente quanto o sabor dos seus produtos. Helena, no entanto, mantinha-se humilde. Continuava a acordar antes do sol, a supervisionar a produção, a atender os clientes com a mesma simpatia e atenção do primeiro dia. O sucesso não a mudara, apenas a fortalecera. E foi num dia de semana aparentemente normal, um dia de sol e de muito movimento na loja, que o passado decidiu fazer-lhe uma visita. Um carro de luxo, um modelo novo e vistoso, parou bruscamente em frente à loja, levantando uma nuvem de poeira. Helena, que estava a atender um cliente no balcão, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, mesmo antes de ver quem saía do carro. Era Ricardo. Mais velho, ligeiramente mais pesado, mas com o mesmo ar de arrogância e de superioridade. Ao seu lado, uma mulher muito mais jovem, loira e com uma expressão de tédio no rosto. A sua nova esposa, presumiu Helena. O seu coração deu um salto, mas ela forçou-se a manter a calma, respirou fundo e continuou a sorrir para o cliente à sua frente. Ricardo entrou na loja como se fosse o dono do lugar, o seu olhar a percorrer o espaço com um desprezo mal disfarçado. Ele viu a decoração rústica, os potes de geleia cuidadosamente arrumados nas prateleiras, a pequena fila de clientes. Ele viu Helena, atrás do balcão, com o seu avental e as suas mãos de trabalhadora. E um sorriso de escárnio brotou nos seus lábios. Ele esperou que ela terminasse de atender o cliente e depois aproximou-se do balcão, a sua presença a preencher o espaço, a sugar o ar. Helena, disse ele, a sua voz alta e teatral, para que todos pudessem ouvir. Não acredito! Então é isto que você chama de recomeço? O seu olhar percorreu-a de cima a baixo, demorando-se no seu avental, nas suas mãos, no seu rosto sem maquilhagem. Vender doces na beira da estrada? É um nome bonito para o que você está a fazer, não é? A sua nova esposa soltou uma risadinha abafada. Helena sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias. A humilhação, que ela pensara ter enterrado há muito tempo, ameaçou vir à tona. Mas ela olhou para as suas mãos, as mãos que construíram tudo aquilo, e encontrou a sua força. Ela ergueu o queixo e olhou-o nos olhos, a sua expressão serena e controlada. Ricardo, disse ela, a sua voz firme e calma. Que surpresa! A sua calma pareceu irritá-lo. Ele esperava lágrimas, súplicas, raiva. Não esta compostura de rainha no seu castelo. Surpresa? Eu diria que é mais um choque, retorquiu ele, o seu tom cada vez mais agressivo. Isto é só um jeito mais chique de pedir esmola, não é? Um improviso patético para não morrer de fome. As palavras dele, proferidas em voz alta para a sua pequena audiência de clientes chocados, eram como pedras. Mas Helena recusou-se a deixar que a atingissem. Ela aprendera a construir os seus próprios muros. A humilhação pública era a sua especialidade, o seu prazer sádico. Helena já passara por aquilo antes, em inúmeros jantares e eventos sociais, mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não era a sua esposa, a sua propriedade. Era a dona do seu próprio negócio, a senhora do seu próprio destino. E isso dava-lhe uma força que ele não conseguia compreender. Gostaria de provar alguma coisa? Perguntou ela, a sua voz ainda calma, mas com um toque de ironia que não lhe passou despercebido. Era um desafio. Ricardo, apanhado de surpresa pela sua audácia, hesitou por um momento. Depois, com um gesto teatral, pegou num pote de geleia de amora, o seu sabor preferido de antigamente. Vamos ver se ao menos aprendeu a cozinhar direito nestes anos todos, disse ele. Abriu a carteira, tirou uma nota de R$ 200, uma nota nova e impecável, e atirou-a para cima do balcão. Fique com o troco, disse ele, a sua voz a pingar com descendência. Dá para ver que você precisa mais do que eu. A cena era uma repetição grotesca da sua despedida. A nota de R$ 100, agora duplicada. A mesma generosidade falsa, o mesmo desejo de a diminuir.
Mas desta vez, Helena não baixou a cabeça. Ela pegou na nota, abriu a caixa registradora e, com uma calma deliberada, contou o troco. Cada nota, cada moeda. Colocou o dinheiro sobre o balcão. Obrigada pela sua compra, senhor, disse ela, a sua voz profissional e distante. Volte sempre. A palavra senhor foi a sua pequena vingança, uma forma de o colocar no seu devido lugar. Um cliente. Apenas mais um cliente. Ricardo olhou para o troco, para o rosto impassível de Helena, e pela primeira vez pareceu ficar sem palavras. Ele pegou no pote de geleia, deu meia volta e saiu da loja, arrastando a sua jovem esposa pela mão. O som do motor do seu carro de luxo a acelerar foi a música da sua vitória. Humilhada? Sim, por um momento. Mas o fogo que a sua visita acendera dentro dela não era de vergonha, era de determinação. Uma determinação ardente que a impulsionaria para o seu próximo grande passo. Ela olhou para o casebre em ruínas, visível da janela da sua loja, e soube, com uma certeza absoluta, o que tinha de fazer a seguir. A visita de Ricardo, embora dolorosa, foi o catalisador que Helena precisava. A sua humilhação pública, a sua tentativa de a reduzir novamente a nada, teve o efeito oposto. Acendeu nela uma ambição que ela não sabia possuir. O seu negócio de geleias era um sucesso, sim, mas era pequeno, era seguro. E Helena estava cansada de ser pequena e segura. Ela queria mais. Queria construir algo tão grande, tão inegável, que nem mesmo o desprezo de Ricardo pudesse diminuí-lo. O seu olhar voltava-se cada vez mais para o casebre em ruínas. Aquele símbolo da sua queda era também, ela percebeu, a chave para a sua ascensão. A verdadeira riqueza não estava na estrutura decadente, mas na terra. O terreno era vasto, com uma localização privilegiada, com vistas deslumbrantes sobre o vale. Era o lugar perfeito para o seu sonho. Um sonho que começou a tomar forma na sua mente, primeiro como uma fantasia, depois como um plano concreto. Uma pousada de luxo rústico. Um lugar onde as pessoas pudessem vir não apenas para comprar as suas geleias, mas para experimentar a paz e a beleza daquela terra. Um refúgio, um recanto. O recanto da Helena. O nome surgiu na sua mente com uma clareza cristalina. Era perfeito. Era o seu nome, o seu lugar, o seu legado. Mas um sonho daquela magnitude exigia mais do que as suas economias. Exigia um investimento sério. Exigia um empréstimo bancário. A ideia de se endividar era assustadora. Ela, que aprendera a contar cada centavo, a viver com tão pouco. Mas o medo era menor do que o seu desejo de provar a si mesma e ao mundo o seu valor. Ela passou meses a preparar-se. Com a ajuda de um jovem contabilista da cidade, organizou as suas finanças, compilou os seus registros de vendas, os seus contratos de fornecimento. Preparou um plano de negócios detalhado, com projeções, orçamentos e estudos de mercado. Quando finalmente entrou no banco, não era a mulher de um homem rico a pedir um favor. Era uma empresária sólida, com um historial de sucesso e um plano viável. O gerente do banco, um homem que conhecia a sua história e era um fã das suas geleias, ouviu-a com atenção e respeito. Ele viu os números, viu a sua determinação e acreditou nela. O empréstimo foi aprovado. Com o capital na mão, Helena pôs o seu plano em ação. A primeira ordem de trabalhos foi demolir o casebre. O som da retroescavadora a derrubar as paredes mofadas foi catártico. Cada pedaço de entulho que era removido era um pedaço do seu passado a ser limpo. Sobre as ruínas da sua humilhação, ela começou a construir o seu sonho. A construção da pousada foi um projeto épico. Helena estava no local todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Ela supervisionava cada detalhe, desde a fundação até a escolha da cor das cortinas. Ela queria que a pousada fosse uma extensão da sua filosofia de vida, autêntica, de alta qualidade e em harmonia com a natureza. Usou materiais locais, madeira de demolição, pedra da região. Contratou artesãos locais para construir os móveis. O recanto da Helena não era apenas um negócio, era uma celebração da cultura e do talento daquela terra que a acolhera. A sua empresa de geleias, entretanto, continuava a prosperar. A cozinha profissional que ela construíra tornou-se a cozinha central da pousada. As geleias, compotas e licores artesanais seriam a imagem de marca do seu café e do pequeno almoço servido aos hóspedes. Tudo estava interligado, cada parte do seu império a apoiar a outra.
A inauguração da pousada foi um grande evento. A imprensa local compareceu, assim como os seus clientes fiéis, os seus fornecedores, os seus funcionários e, claro, seu Antônio, o seu anjo da guarda, que olhava para tudo aquilo com um orgulho paternal nos seus olhos azuis. Helena, num vestido elegante, mas simples, fez um breve discurso. A sua voz não tremeu. Ela falou da sua jornada, não com autopiedade, mas com gratidão. Agradeceu a terra, as pessoas que a ajudaram e até mesmo as dificuldades, que a tornaram mais forte. O recanto da Helena tornou-se um sucesso imediato. As críticas eram elogiosas, elogiando a beleza do lugar, o conforto dos quartos, a hospitalidade da anfitriã e, acima de tudo, a comida. O café da pousada, com as suas geleias divinas, tornou-se um destino por si só. Helena estava no auge. Era a dona absoluta do seu destino. Enquanto o império de Helena florescia, o de Ricardo desmoronava. A sua arrogância e a sua ganância, que o tinham levado ao topo, foram também a causa da sua queda. Fez maus investimentos, confiou nas pessoas erradas, subestimou a volatilidade do mercado. A crise econômica, que para Helena fora uma oportunidade, para ele foi o golpe de misericórdia. A sua nova e jovem esposa, que se casara com ele pelo dinheiro e pelo status, não estava interessada em partilhar a desgraça. O seu estilo de vida extravagante e insustentável acelerou a sua ruína. Quando o dinheiro acabou, ela também desapareceu, deixando-o sozinho e falido. Ricardo perdeu tudo: a empresa, a casa luxuosa, os carros, os amigos. O homem que se considerava um rei estava agora reduzido a um plebeu. Orgulhoso demais para pedir ajuda aos poucos familiares que lhe restavam, ele vagueou de emprego em emprego, cada um mais medíocre que o anterior. A sua saúde, antes robusta, começou a ressentir-se do estresse e da má alimentação. Envelheceu 20 anos em 5. A vida, com a sua justiça poética e implacável, estava a cobrar-lhe a fatura. E foi assim, envelhecido, derrotado e sem um tostão no bolso, que o destino o levou, um dia, à porta do recanto da Helena. Ele não sabia quem era a dona. Ouvira falar de uma pousada de luxo na região que estava a contratar, e a sua desesperança era tal que ele estava disposto a aceitar qualquer coisa. Um trabalho de jardineiro, de porteiro, de lavador de pratos. Qualquer coisa para sobreviver. Ele entrou no átrio da pousada, um espaço amplo e luminoso, com um pé direito alto e grandes janelas com vista para o vale. A beleza e a elegância do lugar intimidaram-no. Ele sentiu-se deslocado, sujo, com as suas roupas gastas e os seus sapatos rotos. Uma recepcionista simpática perguntou-lhe o que desejava. Ele gaguejou que viera por causa de um emprego. A recepcionista pediu-lhe que esperasse, que a proprietária estava a fazer a sua ronda diária e já viria falar com ele. Ricardo sentou-se numa poltrona de couro macio, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Ele observava a azáfama da pousada, os hóspedes a rir, os funcionários a moverem-se com uma eficiência silenciosa. Havia uma atmosfera de paz e de prosperidade naquele lugar, uma atmosfera que lhe era agora completamente estranha. E então ele viu-a. Uma figura elegante, a coordenar os funcionários com gestos calmos e seguros. Ela usava um vestido de linho branco, o seu cabelo prateado preso num coque sofisticado. Havia uma aura de autoridade e de serenidade à sua volta que a tornava quase irreconhecível. Mas quando ela se virou e a luz do sol iluminou seu rosto, não havia dúvida, era Helena. O choque foi tão grande que Ricardo sentiu o ar a faltar-lhe nos pulmões. O seu cérebro recusava-se a processar a informação. Helena? A sua Helena? A mulher que ele expulsara com R$ 100 e um molho de chaves enferrujadas? A dona daquela pousada magnífica? Era impossível. Uma piada cósmica. Ele quis levantar-se e fugir, esconder-se. Mas as suas pernas não lhe obedeceram. Ele ficou ali, paralisado, a vê-la aproximar-se. Ela ainda não o vira. Estava a falar com um dos empregados. Mas depois, o seu olhar cruzou-se com o dele. Por um instante, ele viu uma centelha de surpresa nos seus olhos. Mas desapareceu tão rapidamente como surgiu, substituída por uma expressão de calma impenetrável. Ela terminou a sua conversa e caminhou na sua direção. Cada passo dela era uma batida do seu coração acelerado. Ele levantou-se, trêmulo. Helena? Gaguejou ele, a sua voz um fiapo. Era tudo o que conseguia dizer. O nome dela. Ela parou à sua frente, a uma distância segura.
O seu perfume, uma mistura de lavanda e de algo mais, algo que ele não conseguia identificar, chegou até ele. Não era o cheiro de fruta cozida, era o cheiro de sucesso. Ela olhou-o nos olhos, não com o ódio ou o desprezo que ele merecia, mas com uma serenidade poderosa, quase divina. Era o olhar de alguém que já superara tudo, que já não podia ser ferido. Ricardo, disse ela, a sua voz tão calma como a sua expressão. Há quanto tempo? O que o traz à minha pousada? A forma como ela disse minha pousada foi a facada final. Não havia jactância na sua voz, apenas a constatação de um facto. Mas para Ricardo, foi a confirmação da sua derrota absoluta. Sua pousada? Balbuciou ele, o seu corpo a curvar-se sob o peso da sua própria miséria. A sua mente, outrora tão rápida e astuta, estava em branco. Ele não conseguia formular um pensamento coerente. Eu perdi tudo, confessou ele, a sua voz quebrada. Vim procurar um emprego, qualquer coisa. Eu não sabia que era seu. A humilhação era total. Estar ali, de pé, a mendigar um emprego à mulher que ele destruíra. A ironia era tão esmagadora que o deixou tonto. Helena observou-o em silêncio por um momento. Observou o homem que fora o centro do seu universo, agora reduzido a uma sombra de si mesmo. O seu fato caro fora substituído por roupas baratas e mal ajustadas. O seu relógio de ouro desaparecera. As suas mãos, antes tão cuidadas, estavam agora ásperas e sujas. Ele era um homem quebrado. E ela não sentiu nada. Nem pena, nem alegria, nem desejo de vingança. Apenas uma distância imensa, intransponível. Ele já não lhe pertencia. A sua dor, a sua miséria, já não a afetavam. Ela estava livre. Ela não lhe ofereceu um emprego. Seria uma crueldade desnecessária, uma forma de o manter por perto, de prolongar a sua humilhação. E Helena já não era uma mulher cruel. A vida ensinara-lhe que a verdadeira força não estava na vingança, mas na capacidade de seguir em frente. Em vez disso, ela fez um gesto discreto a uma das garçonetes que passava. A rapariga aproximou-se prontamente. Sirva para este senhor um café completo, por favor, disse Helena, a sua voz profissional e amável. Com pão fresco, queijo e uma seleção das nossas melhores geleias. É por conta da casa. A garçonete acenou com a cabeça e levou Ricardo, ainda em estado de choque, para uma mesa isolada num canto do terraço. Uma mesa com vista para o vale, para o império que Helena construíra. A cena final é um quadro de justiça poética. Ricardo, sozinho, sentado a uma mesa elegantemente posta. À sua frente, uma chávena de café fumegante e uma cesta de pão quente. E ao lado, 3 pequenos potes de geleia. Amora, laranja com canela e goiaba. As cores vibrantes a brilhar sob o sol da manhã. Com as mãos a tremer, ele pega numa faca e barra um pedaço de pão com a geleia de Amora. A mesma geleia que ele comprara com desprezo, anos antes. Leva o pão à boca e prova. O sabor, doce e complexo, invade-lhe o palato. É o sabor da sua própria derrota. É o sabor do improviso patético, que se tornou um império. E enquanto ele come, as lágrimas que não chorou pela perda da sua fortuna, da sua esposa, da sua vida, começam a escorrer silenciosamente pelo seu rosto envelhecido e cansado. Helena observa-o de longe, por um breve instante, da porta do seu escritório. Não há triunfo no seu olhar, apenas uma aceitação serena do círculo que se fechou. Depois, ela vira-se e afasta-se, voltando para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu reino, a dona absoluta do seu destino. A paz da sua autossuficiência era a sua verdadeira vitória, uma vitória muito mais doce do que qualquer vingança. O que você faria no lugar de Helena? Daria uma segunda oportunidade a Ricardo, ou acredita que a atitude dela foi a correta? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Histórias como a de Helena nos mostram que a força para recomeçar pode estar onde menos esperamos, muitas vezes dentro de nós mesmos. Se você se emocionou com essa jornada de superação, não se esqueça de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o nosso canal a trazer mais histórias inspiradoras como esta. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!